Sejam bem-vindos ao canal Falando Sério. Eu sou. Mas antes, meus amigos, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e não deixe de acionar o sininho para novos vídeos como este. Muito obrigado. Qual a vossa opinião acerca de Cristo? De quem ele é filho? Mateus 22, versículo 42. Quando esta pergunta for feita a você, deixe a sua resposta ser: Cristo é a minha imaginação? E embora eu ainda não veja todas as coisas que obedecem a ele, Hebreus 2, versículo 8. Eu sei, mesmo assim, que eu sou Maria, de quem, mais cedo ou mais tarde, ele nascerá, e que, finalmente, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, versículo 13. O nascer de Cristo é o despertar do homem interior, ou o segundo homem. É tornar-se consciente da atividade mental dentro de si. A atividade que permanece, estamos conscientes dela ou não. O nascimento de Cristo não vai trazer ninguém de longe, nem trará à existência algo que não existia antes. Ele é a revelação do Filho de Deus no homem. Eis que ele vem com as nuvens. Apocalipse 1, versículo 7. Esta é a descrição do profeta sobre os raios dourados de luz que emanam da cabeça de quem ele desperta. Ele vem de dentro e não de fora, como o Cristo em nós. Este grande mistério, Deus foi manifestado em carne, 1 Timóteo 3, versículo 16. Se deu desde o início do advento, e é apropriado que a limpeza do templo de Deus, que sois vós, 1 Coríntios 3, versículo 17, permaneça na vanguarda dos mistérios cristãos, pois o reino de Deus já está entre vós. Lucas 17, versículo 21. O advento é o desvendar do mistério do seu ser. Se você for praticar a arte da revisão por uma vida vivida de acordo com a sabedoria, com o uso imaginativo do seu discurso interior e das suas ações interiores, na confiança que, através do uso consciente do poder que em nós opera, Cristo despertará em você. Se você acreditar, confiar e agir com essa convicção, Cristo despertará em você. Este é o advento. Sem dúvida, grande é esse mistério da fé. Deus foi manifestado em carne. 1 Timóteo 3, versículo 16. E do advento em diante, aquele que tocar em vós, tocará na menina dos olhos de Deus. Zacarias 2, versículo 8. O mundo e tudo dentro dele é a consciência do homem condicionada de maneira objetiva. A consciência é a causa e também a substância de todo o mundo. Então, é para a consciência que nós devemos nos voltar se quisermos descobrir o segredo da criação. O conhecimento da lei da consciência e do modo como ela funciona permitirá que você realize tudo o que você deseja na vida. Provido com o conhecimento prático desta lei, você pode construir e manter o mundo ideal. A consciência é a primeira e única realidade, não no sentido figurado, mas em verdade. Esta realidade pode, por exemplo, ser comparada a um fluxo dividido em duas partes, o consciente e o subconsciente. A fim de operar a lei da consciência de maneira inteligente, é preciso compreender a relação entre o consciente e o subconsciente. O consciente é o aspecto pessoal e seletivo. O subconsciente é o aspecto impessoal e não seletivo. O consciente é o reino dos efeitos, enquanto o subconsciente é o reino das causas.
Estes dois aspectos da consciência são as divisões masculinas e femininas da mente. O consciente é representado como masculino, o subconsciente como feminino. O consciente gera as ideias e ele impressiona essas ideias no subconsciente. O subconsciente as recebe e a elas dá forma e expressão. A partir desta lei, conceber primeiro uma ideia para depois impressioná-la no subconsciente, todas as coisas se desenvolvem através da consciência, e sem esta sequência, nada do que existe teria sido criado. O consciente impressiona o subconsciente, enquanto o subconsciente expressa tudo o que é impresso sobre ele. O subconsciente não origina ideias, mas assume aquelas as quais a mente consciente admite como verdade, e de uma maneira só conhecida por ele, manifesta as ideias aceitas. Portanto, através de seu poder de imaginar e sentir, e com sua liberdade para escolher a ideia que irá entreter, o homem tem controle sobre a criação. O controle do subconsciente é realizado através do controle de suas ideias e sentimentos. O poder da criação está escondido nas profundezas do subconsciente, o aspecto feminino ou o ventre da criação. O subconsciente transcende a razão e não é dependente da indução. Ao contemplar um sentimento, ele o estabelece como um fato existente dentro de si, e sobre esta convicção passa a dar expressão a ele. O processo criativo começa como uma ideia que segue o seu fluxo na forma de um sentimento e termina em uma vontade de agir. As ideias são impressionadas no subconsciente por meio do sentimento. Nenhuma ideia pode ser impressionada no subconsciente até que ela seja sentida. Porém, uma vez sentida, seja ela boa, má ou indiferente, ela deve ser expressa. O sentimento é o único meio através do qual as ideias são transmitidas para o subconsciente. Portanto, o homem que não controla os seus sentimentos pode facilmente impressionar o seu subconsciente com estados indesejáveis. Controlar não quer dizer limitar ou suprimir os seus sentimentos, mas sim se autodisciplinar para apenas imaginar e entreter sentimentos que contribuam para a sua felicidade. O controle de suas emoções é de suma importância para se ter uma vida plena e feliz. Nunca entretenha um sentimento indesejável, nem sequer pense hipoteticamente em coisas ruins. Não importa de que forma ou em que situação. Não foque na sua imperfeição, nem na dos outros. Fazer isso é o mesmo que impressionar o subconsciente com essas limitações. Aquilo que você não deseja para si, não sinta como verdade, nem para você, nem para ninguém. Esta é a maior lei de se ter uma vida plena e feliz. Todo o resto é comentário. Todo sentimento produz uma impressão subconsciente, e a menos que esta impressão seja contrabalanceada por um sentimento mais poderoso, de natureza oposta, ela deve ser expressa. O dominante entre dois sentimentos será expresso. Eu sou saudável é um sentimento mais forte do que eu vou ser saudável. Sentir que eu serei é confessar que eu não sou. Eu sou é mais forte do que eu não sou. Aquilo que você sente que você é sempre domina aquilo o que você sente que você gostaria de ser. Portanto, para ser realizado, o desejo deve ser sentido como um estado existente, ao invés de um estado que ainda irá existir. O sentimento precede a manifestação e ele é a base sobre a qual repousa toda a manifestação. Seja atento e cuidadoso com seus sentimentos e comportamentos, pois há uma conexão contínua
entre eles e seu mundo visível. O seu corpo é um filtro emocional que inconfundivelmente ostenta as marcas de suas emoções dominantes. Problemas emocionais, especialmente os problemas reprimidos, são as causas de todas as doenças, pois reprimir intensamente a sensação de um problema sem expressá-la ou estabelecê-la dará início a uma enfermidade. Enfermidade é uma palavra que vem do latim infirmitatis, que é derivada de infirmus, composta da junção do prefixo in com o adjetivo firmus. O prefixo in indica o contrário, a falta ou a ausência de alguma coisa. O adjetivo firmus é dado a algo firmado ou estabelecido, que tem consciência, que é constante, estável, seguro ou resistente. Portanto, enfermidade é o contrário, a falta ou a ausência de algo estabelecido, consistente, constante, estável, seguro ou resistente em você. Não alimente o sentimento de tristeza, fracasso ou frustração, para que você não se afaste de seus objetivos e para que seu corpo não adoeça. Pense, emocionalmente falando, apenas no estado que você deseja realizar. Sinta a realidade do estado procurado e viva e haja com esta convicção, pois este é o caminho para todos os milagres visíveis. Todas as alterações de expressão são produzidas através de uma mudança de sentimento. Mude o seu comportamento e os seus sentimentos, e você muda o seu destino. Toda a criação ocorre no domínio subconsciente. O que você precisa conseguir, então, é um controle reflexivo em relação ao seu subconsciente, isto é, controlar as suas ideias e sentimentos. O acaso ou os acidentes não são os culpados pelas coisas que acontecem com você. Nenhum destino traçado é o responsável por sua sorte ou azar. As suas impressões subconscientes determinam as condições de seu mundo. O subconsciente não é seletivo, ele é impessoal e não faz distinção de pessoas. Então Pedro, tomando a palavra, disse: na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10, versículo 34. Pois para com Deus não há distinção de pessoas. Romanos 2, versículo 11. O subconsciente não se preocupa em saber se o seu sentimento é verdadeiro ou falso. Ele sempre aceita como verdade aquilo que você sente como realidade. O sentimento é o sinal favorável que atesta ao subconsciente a veracidade daquilo que é declarado como realidade. Por causa desta capacidade do subconsciente, não há nada que seja impossível para o homem. Tudo que a mente humana puder conceber e sentir como verdade, o subconsciente pode e deve manifestar objetivamente. Os seus sentimentos criam o padrão do qual o seu mundo é formado. E uma mudança de sentimento significa uma mudança de padrão. O subconsciente nunca deixa de expressar aquilo que é impresso sobre ele. No momento em que ele recebe uma impressão, ele começa a buscar as formas de sua expressão. Ele aceita o seu sentimento impresso sobre ele, como se fosse uma realidade existente nele mesmo, e imediatamente se põe a produzir externamente, no mundo objetivo, a perfeita imagem e semelhança deste. O subconsciente nunca modifica as crenças aceitas pelo homem. Ele somente as retrata até o último detalhe, seja elas benéficas ou não. Para impressionar o subconsciente com um estado desejável, você deve assumir a sensação de que você sentiria caso o seu desejo fosse realizado agora. Ao definir o seu objetivo, você deve se preocupar apenas com o objetivo em si.
Você não deve considerar a forma como ele será expresso ou quais serão os obstáculos encontrados. Pensar emocionalmente em qualquer que seja o estado irá impressionar o seu subconsciente. Portanto, se você se relaciona com as dificuldades, as barreiras ou a demora, o subconsciente, por sua natureza nada seletiva, aceita os sentimentos de dificuldade e obstáculos condizentes à sua aceitação e passa a produzi-los em seu mundo exterior. O subconsciente é o ventre da criação. Ele recebe a ideia sobre ele através dos sentimentos do homem. Ele nunca altera a ideia recebida, mas sempre lhe dará forma. Daí, o subconsciente retrata a ideia segundo a imagem e semelhança do sentimento recebido. Sentir que não há chances possíveis para realizar o seu objetivo é impressionar o subconsciente com a ideia do fracasso. Embora o subconsciente sirva fielmente ao homem, não se deve entender que a relação entre ele e o homem objetivo se relaciona como a de um servo e seu mestre, como antigamente era interpretado. Os antigos profetas o colocavam como servo e escravo do homem. Paulo personificou o subconsciente como uma mulher e disse que as esposas estejam em tudo sujeitas a seus próprios maridos. Efésios 5, versículo 24. Porque Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz. Assim como é todas as igrejas dos santos, as mulheres devem permanecer caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas devem ser submissas, como também ordena a lei. 1 Coríntios 14, versículos 33 e 34. Vós, mulheres, sede submissas aos vossos maridos, assim como ao Senhor. Efésios 5, versículo 22. Vós, mulheres, sede submissas a vossos maridos, como convém ao Senhor. Colossenses 3, versículo 18. Da mesma forma, esposas, cada uma de vós sede sujeita aos vossos esposos, com o propósito que, se algum deles ainda não obedecem à palavra, que eles então não sejam ganhos pela palavra, mas pelas conversas com suas esposas, considerando a vossa vida casta em temor. Que o vosso adorno não seja as coisas externas, como as tranças nos cabelos, o uso de joias de ouro, ou o luxo dos vestidos, mas seja o domínio do coração, do incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, o que é de grande valor na presença de Deus. Igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher, como o vaso mais frágil, e fazendo delas herdeiras convosco da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos, humildes, não retribuindo mal com mal, ou injúria com injúria. Antes, pelo contrário, bendizei-os, porque para isso fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Pois quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e que seus lábios não falem por engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos à sua súplica, mas a face do Senhor é contra os que fazem o mal. 1 Pedro 3, versículo 1 ao 4 e 7 ao 12. O subconsciente serve ao homem fielmente da forma aos seus sentimentos. No entanto, o subconsciente possui uma distinta aversão a ordens e obedece melhor através do convencimento e persuasão do que através de exigências. Por isso ele assemelha-se mais à amada esposa do que apenas um servo.
Porque o marido é a cabeça da esposa, assim como Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Sendo assim, o marido deve amar sua esposa como ama ao seu próprio corpo. Quem ama sua esposa, ama a si mesmo. Efésios 5, versículos 23 e 28. O marido é a cabeça da mulher. Não se refere como verdade entre o homem e a mulher na sua relação terrena, mas é verdade entre o consciente e o subconsciente, ou aspectos masculinos e femininos da consciência, respectivamente. Este é o mistério ao qual Paulo se referiu, quando por fim escreveu: este é um grande mistério. Efésios 5, versículo 32. Quem ama sua esposa, ama a si mesmo. Efésios 5, versículo 28. Por este motivo, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Efésios 5, versículo 31. Isto simplesmente é o mistério da consciência. A consciência é uma realidade e é indivisível, mas devido à forma de sua criação, ela aparenta ser dividida em dois aspectos. O consciente é o aspecto objetivo ou masculino. Ele verdadeiramente é a cabeça que domina o subconsciente, a esposa, que é o aspecto subjetivo ou feminino. No entanto, essa liderança não é como a do tirano, mas sim como a do amante. Então, ao assumir o sentimento de que você teria ao estar em posse de seu objetivo, o subconsciente age para construir a imagem exata de sua convicção. Os seus desejos não são aceitos inconscientemente até que você assuma o sentimento de suas realidades. Somente através do sentimento é que uma ideia pode ser subconscientemente aceita, e somente através dessa aceitação subconsciente é que ela sempre será expressa. É mais fácil relacionar os seus sentimentos aos eventos do mundo do que admitir que as condições do mundo refletem os seus sentimentos. No entanto, é uma eterna verdade que o exterior espelha o interior. Como dentro, assim é fora. Como acima, assim abaixo. Como abaixo, assim é acima. Como dentro, assim é fora. Como fora, assim é dentro. Um homem não pode receber coisa alguma, a não ser que lhe tenha sido dada do céu. João 3, versículo 27. E o reino dos céus está dentro de você. Lucas 17, versículo 21. Nada vem de fora, todas as coisas vêm de dentro, do subconsciente. É impossível ver ou perceber algo que não esteja em sua consciência. O seu mundo é sua consciência objetivada em cada detalhe. Estados objetivos apenas são testemunhos de impressões subconscientes. Uma mudança no padrão de impressão resulta em uma mudança no padrão de expressão. O subconsciente aceita como verdade aquilo que você sente como verdade. E pelo fato da criação ser o resultado das impressões subconscientes, você, através de seus sentimentos, determina a criação. Você já é aquilo que você pensa ser. E sua recusa em acreditar nisto é a única razão para você não perceber. Procurar do lado de fora por aquilo o que você não sente ser é o mesmo que procurar em vão, pois nós nunca encontramos aquilo o que queremos. Encontramos apenas o que somos. Resumindo, você só expressa e possui aquilo o que você é consciente de ser ou possuir. Pois para aquele que tem, mais será dado, e ele terá em abundância. Mas para aquele que não tem, até o que não tem lhe será tirado. Mateus 13, versículo 12. Nota: esta mesma afirmação é tão enfática que ela é proclamada repetidas vezes no Novo Testamento, nos Evangelhos de Mateus, capítulo 13, versículo 12,
capítulo 25, versículo 29. Em Marcos, capítulo 4, versículo 25. E em Lucas, capítulo 8, versículo 18. E no capítulo 19, versículo 26. Negar as evidências dos sentidos e apropriar-se do sentimento do desejo realizado é o caminho para a realização do seu desejo. O domínio é o autocontrole sobre seus pensamentos e sentimentos serão a sua maior conquista. No entanto, até que se atinja o perfeito autocontrole, para que, apesar das aparências, você consiga ser capaz de sentir tudo o que você deseja sentir. Utilize a oração e o sono para ajudá-lo a perceber e sentir o seu estado desejado, pois estes dois são portas de acesso ao subconsciente. Revisão. O primeiro homem foi formado do pó da terra. O segundo homem é dos céus. 1 Coríntios 15, versículo 47. Ele nunca irá dizer lagartas. Ele vai dizer há um monte de borboletas, como há um de ser em nossos repolhos ploer. Ele não dirá é inverno. Ele vai dizer o verão está dormindo. E não há botão pequeno demais, nem descolorido bastante para Quester. Não que o impeça de dizer. É o início da floração. Em Mary Weber, querido Benny. O primeiro ato de cura ou correção sempre será a revisão. Cada pessoa deve começar consigo mesma. É a sua própria atitude que precisa ser mudada. Aquilo que nós somos, somente nós podemos ver. Emerson. É um exercício extremamente saudável e produtivo. Diariamente reviver o dia da maneira como queria tê-lo vivido, revisando as cenas para fazê-las ficarem de acordo com seus ideais. Por exemplo, suponha que hoje o carteiro tenha trazido uma correspondência ruim. Revise a carta. Mentalmente, reescreva e deixe-a de acordo com aquilo que você deseja receber. Em seguida, na imaginação, leia a carta revisada várias vezes. Esta é a essência da revisão. E revisão resulta em revogação. O único requisito é despertar a sua atenção de uma maneira tão intensa que você se torne totalmente absorvido nesta ação revisada. Você vai experimentar uma expansão e um aprimoramento dos sentidos com este exercício imaginativo e, eventualmente, alcançará a visão. Mas lembre-se sempre de que o objeto final deste exercício é criar em você o Espírito de Jesus, que é o contínuo perdão dos pecados. A revisão é algo da maior importância quando o objetivo é mudar a si mesmo, quando existe um desejo sincero de ser algo diferente, quando o desejo é despertar o ideal de espírito ativo do perdão. Sem imaginação, o homem permanece um ser de pecado. Ou o homem se eleva à imaginação, ou permanece aprisionado em seus sentidos. Se elevar na imaginação é perdoar. O perdão é a vida da imaginação. A arte de viver é a arte de perdoar. O perdão é, na verdade, experimentar na imaginação a versão revisada do dia, experimentando na imaginação aquilo que você deseja que seja experimentado na carne. Toda vez que alguém realmente perdoa, isto é, toda vez que alguém vive e revive um evento da maneira como ele deveria ter sido vivido, este alguém nasce de novo. Pai, perdoai-lhes. Não é uma súplica que deve ser feita uma vez no ano, mas uma oportunidade que temos todos os dias. A ideia do perdão é uma possibilidade diária e, se for aplicada sinceramente, ela irá elevar o homem aos mais altos níveis do ser. Ele experimentará a Páscoa todos os dias,
sendo a Páscoa a ideia de uma transformação mais elevada, que deve ser um processo quase que contínuo. Liberdade e perdão estão indissoluvelmente interligados. Não perdoar é o mesmo que estar em guerra consigo mesmo, pois nós nos libertamos de acordo com a nossa capacidade de perdoar. Perdoai e sereis perdoados. Lucas 6, versículo 37. Perdoar não é um senso de dever ou serviço. Perdoe porque você deseja perdoar. Os seus caminhos são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são de paz. Provérbios 3, versículo 17. Você deve sentir prazer ao revisar as coisas. Você só conseguirá perdoar os outros efetivamente quando você tiver um desejo sincero de identificá-los com os seus ideais. Não é uma questão de dever. O perdão é uma questão de remover deliberadamente a atenção do dia não revisado e entregar alegremente toda a sua energia ao dia revisado. Se o homem começar a rever até mesmo os pequenos vexames e problemas do dia, então ele começará a operar praticamente sobre si mesmo. Cada revisão é uma vitória sobre si e, portanto, uma vitória sobre o seu inimigo. E assim os inimigos do homem serão aqueles em sua própria casa. Mateus 10, versículo 36. E a sua casa é o seu estado de espírito. O homem muda o seu futuro conforme ele revisa o seu próprio dia. Quando o homem pratica a arte do perdão, da revisão, ele revisará com a sua imaginação qualquer cenário factual no qual repouse a sua visão, mesmo aquele nunca testemunhado antes. A magnitude da mudança realizada em qualquer ato que a revisão envolve faz tal mudança parecer totalmente improvável para o realista. O homem sem imaginação. Porque todas as mudanças drásticas sobre a sorte do filho pródigo se deram por uma mudança em seu coração. As batalhas do homem são travadas em sua própria imaginação. O homem que não revisa o dia perdeu a visão da vida que se assemelha à verdadeira função do Espírito de Jesus, que é transformar esta vida. Portanto, tudo quanto quiserdes que os homens vos façam, assim vós fazei-vos a eles também, pois esta é a lei dos profetas. Mateus 7, versículo 12. Aqui segue a maneira como uma amiga artista perdoou a si mesma e viu-se livre da dor, da irritação e de inimizades. Ela, sabendo que nada além do esquecimento e do perdão é capaz de nos conduzir a novos valores, lançou-se em sua própria imaginação e escapou da prisão de seus sentidos. Ela escreveu: quinta-feira eu dei aula o dia inteiro na escola de artes, e somente uma pequena coisa me marcou o dia. Ao entrar em minha sala de aula durante a tarde, eu vi que o zelador tinha deixado todas as cadeiras em cima das mesas depois de limpar o chão. Quando eu fui revirar uma das cadeiras para baixo, ela escorregou das minhas mãos e me causou um forte golpe em cima do meu pé direito. Eu imediatamente examinei meus pensamentos e logo vi que eu tinha criticado o homem por não ter feito o seu trabalho como deveria. Mas vendo que ele tinha perdido seu ajudante, eu percebi que na verdade ele já tinha feito o suficiente e que foi um presente indesejado que caiu e bateu em meu pé. Olhando para meu pé, eu vi que tanto minha pele quanto as minhas meias estavam intactas. E então eu esqueci o episódio. Naquela noite, depois de ter trabalhado intensamente em um desenho por cerca de 3 horas, decidi tomar uma xícara de café. Para minha total surpresa,
eu não consegui pisar com meu pé direito, que estava latejando com grande dor. Eu me joguei sobre uma cadeira e tirei meu sapato para dar uma olhada. O pé inteiro estava com uma estranha mancha púrpura e rosa, inchado e quente. Tentei andar, mas vi que só ia doer mais. Eu não tinha qualquer tipo de controle sobre ele. Parecia ser uma entre duas coisas. Ou eu tinha fraturado algum osso, ou tinha deslocado alguma coisa. Não adiantava ficar especulando sobre o que era. O melhor era se livrar disso o quanto antes. Então me acalmei e deixei tudo ao jeito para lançar-me em luz. Porém, para aumentar a minha perplexidade, minha imaginação se recusava a cooperar. Ela só dizia não. Esse tipo de coisa também acontece frequentemente quando eu estou pintando. Com isso, eu apenas começo a questionar. Por que não? E ela continuava dizendo não. Finalmente, eu desisti e disse: você sabe que eu estou sofrendo? Eu estou tentando não ter medo, mas você é o chefe. O que você quer fazer? A resposta foi ir para a cama e rever os acontecimentos do dia. Então eu disse: ah, certo. Vamos, deixe-me dizer uma coisa. Se meu pé não estiver perfeito amanhã de manhã, você só terá a si mesma para culpar. Depois de preparar a roupa de cama, de forma que ela não cobrisse o meu pé, comecei a rever o dia. Foi demorado a princípio, pois estava com dificuldade de concentrar a minha atenção em outra coisa que não fosse o meu pé. Eu passei o dia todo, então vi nada adicional ao acidente da cadeira. Mas quando cheguei ao início da noite, vi-me cara a cara com um sujeito que pelo ano passado inteiro fez questão de não falar comigo. A primeira vez que isso aconteceu, eu pensei que ele era surdo. Eu o conhecia desde os tempos de escola, mas nunca tinha feito nada mais do que dizer um olá e comentar sobre o tempo. Amigos em comum me garantiram que não tinha feito nada, que ele tinha dito que ele nunca gostou de mim e que, por fim, decidi que não valia a pena me cumprimentar. Eu disse: oi. Ele não respondeu. Eu percebi que eu pensei: pobre coitado, que jeito horrível de ser. Eu decidi fazer algo sobre esta situação ridícula. Então, na minha imaginação, parei ali e refiz a cena. Eu disse: oi. Ele respondeu: oi, e sorriu. Agora pensei: bom e velho Ed. Eu revi esta cena um tanto de vezes. Segui para o próximo evento e terminei o dia. E agora, no que eu me concentro? No meu pé ou no concerto? Eu tinha carinhosamente embalado um presente maravilhoso para encorajar o sucesso de uma amiga que estava para realizar a sua estreia no dia seguinte. E eu estava ansiosa para entregar-lhe esta noite. Minha imaginação soou um pouco mais solene quando ela disse: foquemos no concerto. Vai ser mais divertido. Mas primeiro, não seria melhor fazer com que o meu maravilhoso pé imaginário substituísse o meu pé físico antes de começarmos? Eu implorei: por favor. Trato feito. Tive uma experiência maravilhosa no concerto e minha amiga foi tremendamente aplaudida.
A este ponto eu estava com muito sono e adormeci em meio ao meu projeto. Na manhã seguinte, ao calçar meu chinelo, de repente me veio a imagem de uma rápida lembrança. Eu retirando o sapato e um pé pálido e inchado. Eu peguei meu pé e olhei para ele. Ele estava perfeitamente normal em todos os aspectos. Havia um pequeno ponto rosa no dorso do pé, onde me lembrei que tinha levado a pancada com a cadeira. Mas que sonho foi esse então vívido? Eu pensava enquanto me vestia. Enquanto aguardava o meu café ficar pronto, fui até a minha mesa de desenho e vi que todos os meus pincéis estavam espalhados e sujos de tinta. O que deu em você para deixar os seus pincéis assim? Eu pensei. Não se lembra? Foi por causa do seu pé? Então, isso tudo não foi um sonho afinal, mas sim uma bela de uma cura. Ela conseguiu pela arte da revisão aquilo que ela nunca conseguiria pela força. No céu, a única arte de viver é esquecer e perdoar, especialmente para a fêmea. William Blake. Nós devemos encarar nossa vida, não como ela aparenta ser, mas sim através da visão do artista, através da visão do mundo perfeitamente criado e sepultado sob todas as mentes, enterrado, à espera que nós um dia o revisemos. Somos levados a acreditar em uma mentira quando vemos com o olhar e não através dele. William Blake. Apenas uma revisão do dia e aquilo que era inquestionavelmente real, para ela já não era tanto assim, e como um sonho, despercebidamente desapareceu. Você pode revisar o dia para satisfazer a si mesmo, e ao experimentar na imaginação os discursos revisados e suas ações, não só modificará a tendência da história de sua vida, mas também transformará todas as suas desavenças em harmonias. Quem descobre o segredo da revisão não terá outra escolha a não ser se deixar ser guiado pelo amor. Sua eficácia aumentará com a prática. A revisão é a maneira pela qual o correto pode encontrar o seu potencial adequado. Não resistais ao mal. Mateus 5, versículo 39. Pois todos os conflitos passionais resultam na correspondência de suas características. Aquele, pois, que sabe como fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago 4, versículo 17. Para saber a verdade, você precisa viver a verdade. E para viver a verdade, suas ações interiores devem coincidir com as ações do seu desejo realizado. Expectativa e desejo devem tornar-se um só. Seu mundo exterior é apenas uma atualização dos seus movimentos internos. Pela ignorância da lei da revisão, aqueles que partem para a guerra são perpetuamente derrotados. Apenas os conceitos que idealizamos retratam a verdade. O ideal do homem é o seu verdadeiro eu. E porque eu firmemente acredito que qualquer coisa que seja profundamente imaginada se torna, na realidade, algo totalmente prático, é que eu lhe peço para viver de forma imaginária e que pense sobre isso. E peço que você, pessoalmente, se aproprie da eterna expressão. Cristo em vós, a esperança da glória. Não culpe, apenas resolva. Não é o homem na terra em sua forma mais bela, mas você, praticando a arte da revisão, que faz o paraíso. A evidência desta verdade só será encontrada quando você mesmo tiver esta experiência. Teste rever o dia. Use a revisão com uma tesoura de poda
e você colherá frutos supremos na ação. Cidinho de Assis. Curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e não deixe de acionar o sininho para novos vídeos como este. Muito obrigado, meus amigos. Fiquem com Deus. A sua consciência.